Olá, pessoal, boa noite. É uma satisfação receber a todos nessa minha primeira live, nesse programa que estamos lançando hoje, ao vivo com Conte. A intenção é uma live por mês, conversando com vocês, tratando de assuntos de interesse do Estado do Rio de Janeiro, do nosso interesse, tentando trazer convidados que possam contribuir com ideias, apresentar caminhos para o nosso Estado, ouvir a população, ouvir opiniões, analisar pesquisas, analisar dados. Então, é muito bom ter vocês todos aqui comigo nessa noite, nessa primeira noite. Começo pedindo desculpas pelas minhas falhas técnicas se acontecerem ao longo dos nossos 50 minutos de papo. Convidei hoje uma pessoa muito especial, o sociólogo, professor Fábio Gomes, meu amigo, companheiro de mais de 2 décadas, presidente do Instituto Informa, especializou em pesquisa de opinião em todo o território brasileiro há 25 anos. O Fábio é sociólogo, mestre em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em opinião pública, especialista em comunicação, fazendo doutorado na PUC de São Paulo, é o autor do livro Comunicação Dialógica e Reputação Eleitoral. E o Fábio hoje vai conversar um pouco conosco sobre uma pesquisa muito importante que ele realizou no mês de maio desse ano, junto aos eleitores fluminenses. Então, já começo o programa aqui dando boas-vindas ao meu amigo Fábio. É uma honra mesmo, Fábio, ter você comigo nessa minha primeira noite aqui de live, tá? Para você falar um pouquinho sobre o que motivou essa pesquisa. Fábio, seja muito bem-vindo. Ô, Conte, que alegria estar contigo aqui, ainda mais em estreia, pô. Tô honrado também aí com essa participação. Fiquei muito feliz de você me convidar aí para essa participação. Muito obrigado, meu irmão. É uma história aí longa e, mais uma vez, a gente fazendo uma história junto aqui, começando um trabalho e essa participação. Eu fico muito honrado com isso, muito alegre. Bom, eu sou, assim, acima de tudo, um curioso. Conte, eu acho que essa questão da pesquisa, eu vejo até, às vezes, alguns comentários, algumas posturas de que o pesquisador do comportamento humano é aquele que tem as respostas na manga a todo instante, né? Mas a pesquisa ela é um instrumento do curioso, aquele que quer saber como é que estão as coisas, como é que estão as tendências. Para a gente poder auxiliar, a gente conversa muito com políticos, com governos, e às vezes a gente não quer participar de alguns assuntos em que você tenha que puxar alguma carta da manga, como se você tivesse essas cartas. Então, eu faço pesquisas que me contratam e faço as pesquisas também minhas, para quando eu estou assim, em dúvida sobre o cenário, sobre algumas inovações, algumas variações, algumas mutações do comportamento do cidadão, do eleitor. E o que me motivou essa pesquisa foi essa curiosidade, né? E eu aproveitei e mandei essa pesquisa para o amigo, para outros amigos também, para compartilhar esse conhecimento. O Fábio, tem coisas interessantíssimas nessa pesquisa. E nós vamos começar com uma que chamou muito a atenção. E fizemos aqui uma enquete nas ruas do estado do Rio de Janeiro. Vamos fazer aí uma busca de opinião, né, a pessoas do estado com relação a se ela se lembra em quem votou na última eleição. A pergunta que você faz de forma muito direta na sua pesquisa. Você se lembra em quem votou na última eleição? Estou falando, você se lembra eleição em de quem 18. votou? Corrigindo aqui, você se lembra em quem votou para deputado na eleição de 18? Nós vamos colocar aí, né, uns vídeos de pesquisas que fizemos nas ruas aqui do estado do Rio de Janeiro. Você se lembra em quem votou para deputado nas últimas eleições? Não. Deputado não tem branco. Não. Não lembra?
Fábio, 87,7% dos fluminenses, né, há um pouco mais de 2 anos, vamos completar 3 anos em outubro, próximo das eleições de 18, não se lembram, né, dos nomes que escolheram para representá-los. O que representa isso, Fábio? Um desinteresse pela política, um descompromisso do cidadão com relação a acompanhar a vida de quem ele escolhe para lhe representar frente às grandes decisões do Estado. Fábio, isso sempre foi assim? É um comportamento recente? Fala um pouco do que o seu grupo aí que analisou essa pesquisa concluiu sobre esse resultado que eu acho absurdo. Confesso a você que me frustra um pouco, né? Eu que exerci durante 30 anos mandato público eletivo. 87% dos fluminenses não se lembram, né, quem escolheu para representá-los nas eleições de 18. O Conte, é importante citar também que essa mesma pesquisa ela foi feita, o mesmo questionário, foi também aplicado lá no estado de São Paulo, para poder fazer as comparações, porque poderia ser alguma coisa específica aqui do nosso estado, mas nenhuma dessas questões da pesquisa ficou diferente do estado de São Paulo. E eu tenho aproveitado em outros estados para fazer, em breve, vou fazer comparações com outros estados e até numa pesquisa nacional que a gente pretende fazer sobre esse tema, de forma muito específica. Quer dizer, eu não lembro qual foi o candidato que eu apertei na urna naquela eleição de 18. Essa é a questão que parte majoritária do eleitorado diz. Quer dizer, o que leva a isso? Né? Quer dizer, não foi marcante para o eleitor essa relação com a candidatura que ele escolheu para votar. Essa é uma questão interessante. E por que não foi marcante? Porque, por vários fatores e várias formas de fazer campanha e vários fenômenos de 18 que também colaboraram com isso, trouxeram uma relação muito instrumental com o voto. Não é uma relação substantiva, não há uma relação de aproximação e desse sentimento de depois acompanhar. Eu lembro que 18, nas pesquisas qualitativas que fizemos para a escolha de deputado, teve um efeito em todo o Brasil, que foi o voto bolsonarista. É curiosa essa história, porque o eleitor falava assim, mas estão falando aí que o Bolsonaro não vai ter base parlamentar. Vamos ajudar o capitão que vai mudar o Brasil. Vamos votar no candidato que está ligado ao capitão. E muita gente votou em candidatos bolsonaristas que nunca pisaram nessa cidade. Que eles conheciam somente por movimentos de redes sociais e de WhatsApp e falavam, não, esse aí vai ajudar o capitão nessa missão de acabar com a velha política, de acabar com tudo que está aí, era uma abstração, a campanha, então eu vou votar nesse candidato. Então esse é um efeito interessante também, e que marca uma posição, votei no candidato do capitão. Né? Esse foi um fenômeno que a gente não pode desconsiderar, dada a votação que teve ali os candidatos do PSL, o partido que o Bolsonaro estava ligado à época. Mas, de uma forma geral, a gente tem também uma relação muito fria do eleitorado com o voto em parlamentares. Eu sempre escutei essa história de que as pessoas não ligavam, não lembravam. Mas eu resolvi medir para a gente poder ter um número, né? E isso foi igual lá nos 2 estados, eu acredito que seja igual na maior parte do Brasil, sabe? As pessoas têm uma relação instrumental com o voto em deputados. Não é uma relação próxima, é apenas uma obrigação. Essa é a visão que a gente tem sobre esse fenômeno do esquecimento. Mas, Fábio, você tem razão. Nós sempre escutamos essa afirmação, né? A maioria não se lembra em quem votou. Até para vereador mesmo. Até para vereador. Mas é a primeira vez que nós temos uma pesquisa com bases científicas direta nesse assunto, Fábio. Você conseguiu identificar na história das pesquisas brasileiras algo parecido? Eu não lembro de outra pesquisa medindo esse fator. Acredito que tenha, porque você tem pesquisa que são essas mais que são publicadas em jornais, e você também tem uma carga de pesquisa muito importante
conduzida aí pela academia, viu, Conte? Então, você tem aí artigos científicos que retratam isso, você tem uma revista importante da Universidade de Campinas, chamada Opinião Pública, que bimestralmente lança lá pesquisas de opinião pública sobre temas variados. Eu não fui lá conferir todas essas pesquisas, eu acredito que já passaram por isso. Mas eu não lembro assim de uma publicação que pudesse ser alcançada aí pela opinião pública sobre esse tema, não. Específico, você entende que é a primeira pesquisa. Você tem algo parecido, mas dentro de um conjunto que tinha um formato, não um formato que você estabelece, né? Exatamente. É curioso também que todos que passam e leem essa pesquisa não dizem estar surpresos, né? Todo mundo tem essa percepção de que esse esquecimento é alto. É algo que está presente aí na percepção de analistas, jornalistas e até do campo político. As pessoas entendem que isso é uma verdade, ninguém contesta e ninguém se surpreende. É algo curioso, né? Mas não tinha algum número concreto para conversar. Curioso e preocupante. Curioso e preocupante, né, Fábio? Muito preocupante. Né? Porque se queremos mudar o Estado, se queremos mudar a forma de governar, se queremos mudar a forma de se fazer política, é lamentável que o cidadão não acompanhe aquele que ele escolheu. Eu reputo isso aí como lamentável, né? E eu acho que vem de uma longa tradição nossa da relação com o voto, que ainda alimenta o comportamento no voto no parlamentar, essa tradição do coronelismo, do voto por indicação, em que a escolha não tem uma relação de proximidade. Eu voto em alguém que foi indicado para que eu pudesse votar, eu voto em quem alguém me indicou, algum prefeito, vereador, porque tem também uma malha de comunicação e de estratégias de atuação política que, dependendo do candidato a deputado, ele participa muito de longe. Né? A gente não tem, assim, tem deputados que não viajam o Estado, não visitam as suas bases, porque tem lá o vereador que levanta a sua bandeira. Então, muita gente vota também pela indicação do vereador sem conhecer o candidato. Isso acontece também com certa frequência e eu acho que isso estimula o eleitor a não procurar depois saber como é que está aquele candidato que ele elegeu. Mas, Fábio, tem uma segunda questão que me inquieta muito na sua pesquisa, né? E que a gente fez essa pergunta também aqui nas cidades, nas ruas da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? A gente pergunta se ele segue algum perfil de político nas redes sociais. E a resposta também é extremamente instigante. Nós vamos botar no vídeo aí para o pessoal ver. Você segue algum político nas redes sociais? Não. Alguns? Por quê? Ideia. Não. Por quê? A política me decepcionou muito. Fábio, 85% dos fluminenses não seguem nenhum político em redes sociais. Nós estamos no século XXI, o debate já é inteligência artificial, a população brasileira, quase toda ela tem um telefone móvel sem fio, um dispositivo móvel no bolso, né? Alguns até mais de um, os pré-pagos. Né? É impressionante, o país é um dos países nas estatísticas das redes sociais que mais tem usuários em quase todas as redes, proporcional à população. É que pode, né? Porque você falou há pouco, né? na primeira pergunta, Conte, eles seguem o voto do vereador e não procuram saber em quem estão votando. Mas hoje tem as redes sociais. Né? O deputado pode não se deslocar lá para o extremo noroeste do Estado, extremo sul do Estado, mas a pessoa tem como acompanhá-lo. Né? As redes sociais estão presentes. Né? Como é que foi o sentimento do seu grupo de pesquisa, né?
para um resultado como esse. 85% não acompanham nenhum perfil dos políticos do Estado do Rio de Janeiro. Pois é, essa é uma questão também do interesse, né? Envolve o interesse das pessoas no cotidiano dos parlamentares e naquilo que eles têm a dizer. Olha, eu tenho aí algumas impressões que nas qualitativas, a gente faz cruzando também algumas questões com qualitativas, onde nasce o interesse das pessoas é no ganho, é na possibilidade do ganho para o seu cotidiano, para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida e etc. Quer dizer, você tem um ambiente político nos últimos anos, e voltando aí a algum tema relacionado a 18 e os seus efeitos, e a característica da política que se constituiu como polarização, você vê nas qualitativas as pessoas, eu não vou me meter nessa história de política, não, porque só dá confusão, eu não vou ficar discutindo isso, não, porque lá dentro de casa já está saindo briga, e as pessoas foram se afastando do tema político. Isso é um fator que o desinteresse da política veio com esse ambiente de guerra, que até as redes sociais trouxeram. Quer dizer, você tem aí muita gente debatendo, tudo vira uma discussão interminável, agressões, etc. E tem muita gente que não se interessa em participar desse tipo de diálogo. Essa é uma questão. Não acompanhar um parlamentar nas suas redes sociais tem dois fatores assim muito importantes. Primeiro, é um conceito que a turma das ciências sociais e das ciências políticas chama da economia da atenção. As pessoas têm os seus afazeres, têm os seus interesses. Quando eles entram numa rede social, eles indicam lá qual é o tipo de interesse. É moda, entretenimento, é TV, novela. Eles marcam os seus interesses, porque a economia da atenção é o seguinte, eu não consigo dar atenção a tudo e eu tenho que eleger alguns temas que me interessam mais para acompanhar. Então, aí você já tem uma barreira que a política e o seu dia a dia não é de interesse para muita gente. A linguagem da política no seu dia a dia, ao contrário da linguagem da comunicação política eleitoral, ela é um pouco mais engessada. Então, você tem aí a comunicação de parlamentares, quando em campanhas eleitorais, mais atentos a essa comunicação que as pessoas entendem mais. Mas no dia a dia da política, a linguagem ela entra num campo técnico que às vezes as pessoas não têm a devida atenção e o interesse some também. E um terceiro fator que vale a pena comentar, a quantidade de profissionais especializados em mídias sociais que o Brasil tem. Os deputados sofrem com isso o tempo todo. Todo mundo bate na porta de um deputado, toda gente que trabalha com redes sociais, especialistas de toda a ordem. Eu tive aí até a oportunidade, Conte, de ver assim, especialista em Obama, especialista em Trump, todo mundo que ganhava a eleição tinha aparecia um especialista para falar, vou fazer na sua campanha o que fizeram com Obama. E esse negócio fica assim, com tanta gente especializada, há um desafio enorme para atrair a atenção dessas pessoas, né? Os modelos são muito simétricos, são muito próximos uns dos outros, dependendo de alguma inovação de um fornecedor de comunicação política para outro, mas você também tem uma deficiência dos operadores da comunicação que afasta o interesse das pessoas nesse tema. Mas, Fábio, você na primeira pergunta, né, quando a gente aqui percebeu que 87% do Fluminense, do Paulista, e você diz que talvez seja a realidade do Brasil todo, não se lembrem quem votou. E agora um número muito próximo, porque está na margem de erro, seguramente, 87 para 85, não acompanha nenhuma rede social de políticos. Você, na primeira pergunta, se remeteu a um comportamento que já vem ao longo aí do processo todo do coronelismo, lá do coronelismo brasileiro. Nós já temos aí talvez 3 ou 4, ou quase 5 gerações à frente daquele período. Estamos falando aí dos anos 20, 30, 40, já estamos aí com 6 gerações à frente.
e o desinteresse pela política ou pelos políticos continua o mesmo, ou próximo. Tá? Mas a eleição de 18, que você acabou de se referir com o fenômeno Bolsonaro, e você falou dos analistas políticos que vendem projetos que foram vitoriosos em outros lugares, a gente disse que o projeto usado pelo Trump foi usado aqui pela máquina do bolsonarismo, a robotização das redes sociais, o envio de mensagens. Então, eu chegaria aqui uma conclusão. Da mesma forma que teve uma velocidade na entrada nas redes para se acompanhar e se decidir na política, houve uma saída, ocorreu uma saída. Seria isso pela decepção? Poderia ter uma relação? Pode ter, sim. A gente passa por várias transformações, tanto da política quanto das tecnologias e do comportamento, a relação das pessoas com essas tecnologias. A gente está num momento assim muito animado para quem gosta de transformação, então a gente vive com essas mudanças. Você vê que a gente falou sobre o coronelismo e, em um determinado momento, surge o processo de comunicação de massa nos anos 50 com a televisão. E isso foi uma inovação enorme. E, inclusive, a turma lá, os americanos, criaram um conceito chamado bala mágica para dizer o seguinte: o que aparece na televisão forma opinião. É injeção na veia. Então, eu não preciso mais ficar tentando convencer, porque as pessoas estão hipnotizadas pelo meio, pela comunicação que aparece ali na televisão. E por um determinado tempo, nós achávamos, assim, os especialistas em comunicações achavam que esse efeito da bala mágica, que o Brasil e muitos comunicadores no Brasil resolveram adotar esse conceito norte-americano dos anos 50, por comodidade ou por outros fatores qualquer, acharam que as redes sociais também seriam assim. É uma imposição de cima para baixo, e vamos lá. Só que as pessoas interagem e conversam sobre esses fenômenos. O que eu falo sobre a questão do Bolsonaro e numa comparação com o Trump é que o Trump se envolveu num modelo de comunicação que virou um escândalo, que foi o uso interno dos mecanismos do Facebook para segmentar mensagens. E no caso do Bolsonaro, esse uso já não foi aplicado porque o escândalo já estava com seus efeitos aí para todo mundo ver. Foi aquela tal empresa inglesa, a Cambridge Analytica, que fez isso na campanha do Trump e também fez em outras campanhas na Europa. Aqui foi uma questão que envolveu gente local, forças policiais, evangélicos de algumas denominações, nas suas redes de WhatsApp. Eram multiplicadores ferozes das mensagens bolsonaristas. Então, teve ali uma diferença. Não foi assim uma coisa de uma imposição de cima para baixo, usando a técnica de uma ferramenta digital como o Facebook, que segmenta os interesses e você ajusta o discurso de acordo com o interesse. No caso do Bolsonaro, foi semelhante, porque ele assumiu um discurso conservador, um discurso das forças policiais, e essas pessoas ficaram receptivos a esse conceito. Precisavam ser alcançadas. E foram alcançadas mais pela questão do WhatsApp, que teve um papel fenomenal naquela campanha. Ô, Fábio, tem uma outra questão que instiga, né? Eu selecionei, porque pesquisa é tão importante, e eu convido as pessoas a aprofundar a leitura dessa sua pesquisa, né? Porque ela é impressionante. A gente aqui, o tempo é limitado, a gente selecionou 3 questões que nos saltaram aos olhos, né? A terceira delas é essa questão, né? A ação do parlamento, a ação do parlamentar, né? E a ação, né, do parlamentar buscando resolver os problemas locais, a demanda local. É curiosa também a pesquisa, o resultado da pesquisa, porque ela nos leva a algumas reflexões. E eu confesso a você que, em determinado momento,
passa a ter até uma linha muito tênue de parecer que tem incoerência na resposta das pessoas. Eu vou colocar uma tabela aí, Fábio, né, que é um gráficozinho da sua pesquisa, que 62% das pessoas pesquisadas identificam que é importante o parlamentar criar leis que beneficiem toda a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, 60% acha muito importante o trabalho local, né? Aquele trabalho da solução local. Você vê alguma incoerência nisso aí? Ou há um diálogo claro, né, e bem objetivo nessas duas respostas, né? Ao mesmo tempo que ele quer, que a maioria deseja, alguém que crie leis gerais, isso já me deixa contente, porque o meu tema sempre foi educação pública, né? Muita gente me pergunta, Conte, o que você já fez para o meu município? Olha, o que eu fiz para o município foi buscar discutir uma legislação que pudesse gerar uma escola pública capaz de ser transformadora, capaz de contribuir efetivamente com o que a gente espera da educação pública. Então, quando alguém trata de um tema como educação, está tratando e dialogando com os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. É diferente daquele parlamentar que a gente chamava no passado do despachante. Eu me lembro perfeitamente, Fábio, que antes das emendas parlamentares serem impositivas, hoje as emendas parlamentares federais são impositivas. Antigamente eram autorizativas. O parlamentar ele botava a emenda daquele município embaixo do braço e ia para Brasília brigar, pela liberação daquela obra ou daquele recurso. Mas você vê incoerência nisso aí ou não? Ou esse comportamento é um comportamento normal? A primeira questão ela faz um contraste, uma dicotomia entre uma atuação de projeto para toda a sociedade, de alcance para toda a sociedade, versus ações pontuais. É uma visão mais sistêmica do eleitor, em que a chance dele ser atingido positivamente numa ação para todos, para toda a sociedade, seja maior do que para a região em que ele vive. Até porque não necessariamente chegaria na cidade dele, poderia ser uma cidade com mais importância na região sendo contemplada e não a dele. Quer dizer, ele vê o ganho, a possibilidade de ganho maior nesse projeto que alcance toda a sociedade, que alcance todos, né? E não uma coisa já geográfica, né? Então, acho que ali tem uma questão importante de uma visão sistêmica e da possibilidade de alcance de benefício próprio maior. E quando você vê lá a avaliação da importância, do grau de importância, a outra pergunta é o grau de importância da atuação dos deputados para os municípios, né? E aí ele não está fazendo uma avaliação dicotômica, mas ele está fazendo uma gradação dessa importância. Eles consideram muito importante. Mas tem outros fatores e outras perguntas que justificam essas respostas aí. Por exemplo, o eleitor está mais interessado no vínculo do deputado com o vereador e prefeito da cidade do que do governador e presidente. Nós fizemos aí algumas perguntas, qual era o grau, o que impactava mais na aprovação de um mandato de deputado para o cidadão, e eles falavam a aproximação com o prefeito, com o vereador, impacta mais, está mais perto de mim. Eu estou vendo aqui, está alcançando a minha vida diretamente, as chances de alcançar a minha vida diretamente estão aqui mais perto, né? Eu posso ser mais contemplado com o vereador que eu conheço, que está aqui e vendo as demandas, vendo o que a minha cidade precisa, o que as pessoas daqui precisam no campo da saúde, da educação. E outra pergunta que nós trouxemos foram as áreas que eles mais querem. Então, não foi asfaltamento de rua, por exemplo, calçamento de rua, foi educação, foi saúde, foi o campo da empregabilidade. Esses temas, eles são muito amplos, eles são mais sistêmicos, de alcance da sociedade como um todo. Mas eles também querem alguma coisa mais próxima deles para eles poderem ter a chance de serem contemplados com as ações desses parlamentares. Então, acho que uma reforça a outra, mas essa característica de ações sistêmicas
que envolva toda a sociedade, chama mais atenção e interesse das pessoas. Ou seja, é quase que um distrital misto, né, Fábio? É por aí. É quase que um distrital misto, né? É por aí. Porque você tem, de um lado, o distritão, né, que o sujeito vai ser um parlamentar pensando no território todo do seu estado, e, do outro lado, o distrital, que é aquele local. É quase um pouco isso, né? No comportamento do eleitor acaba tendo um pouco aí um sintoma de uma reforma política de fato, né, na hora do voto, né? Aquele eleitor que vota no local e aquele eleitor que vota pensando naquele que de fato discute as grandes questões, né? Mas essa é uma questão, o Fábio, né, que é pertinente às casas legislativas brasileiras, né? A média das câmaras, né, o vereador é mais distrital do que um vereador da cidade. Eu não sei se você concorda comigo. Sim. Ele acaba sendo um elo de ligação daquele distrito ou daquele bairro, né, e ele acaba se transformando quase que em um braço de apoio de ações do poder executivo e não propriamente de ações que a gente espera do poder legislativo. É discutir o uso e ocupação do solo, é discutir um programa de desenvolvimento sustentável na cidade, é discutir a questão da educação infantil, da pré-escola, do ensino fundamental. Eles acabam abandonando essa pauta, eu não diria abandonando, eu aí que fui muito rigoroso, mas colocando em um segundo plano uma pauta que, no fundo, é muito mais impactante no futuro da vida das pessoas do que aquela pauta imediata. A pauta imediata pode resolver o problema do imediatismo, mas ele acaba colocando em um segundo plano as questões que são questões de longo prazo e que trarão, no processo aí, dessa construção, benefícios para a população. Essa é uma das preocupações que a gente tem até no distrital. Um modelo que o Brasil tem, funciona bem em vários lugares do mundo. Mas, de repente, você vai transformar um parlamento estadual e um parlamento federal em uma grande Câmara de Vereadores estadual e uma grande Câmara de Vereadores federais. Você ouve muito isso aí? Percebe essa preocupação das pessoas? Há uma insatisfação com a atuação política, com o modelo político, com os resultados da política. De repente, eles não alcançam ainda os parâmetros de uma mudança que possa ser satisfatória e que possa resolver essa insatisfação, né? Mas eu acho que falta muita informação também para eles e muita coisa que possa ser uma política mais didática, de explicar os modelos e de explicar as transformações, viu, Conte? Porque, veja, a gente está falando aqui de um conceito que foi criado 300 anos antes de Cristo, que é aplicado até hoje na política, na comunicação política e na comunicação jurídica, sobretudo do júri, que é o conceito da tríade de Aristóteles, patos, etos e logos. Isso é um conceito que não mudou, ninguém transformou esse conceito, está vivo até hoje, com tanto tempo de atuação. O patos é a sensibilidade do público, nós precisamos sensibilizar o público com uma comunicação eficaz. O logos é a lógica desse discurso, porque a lógica é a facilidade para que a audiência interprete. Não é o uso das palavras mais bonitas, né? Para eu poder cativar e mexer com esse patos, com essa sensibilidade, eu preciso que eles atendam, entendam, né? Então, o logos serve para isso, e o ethos é a reputação de quem fala, é a personalidade daquele político. Quer dizer, essa tríade, às vezes, ela está muito ausente na comunicação do dia a dia, as pessoas ficam mais atentas em criticar e não estão tão atentas à comunicação, porque muitos até não entendem a forma com que é aplicado, muita técnica, etc. Eu acho que essas propostas precisam de mais didática. A insatisfação está presente. E o campo está aberto para um diálogo de apresentação de inovações no campo político e de transformações da vida política, né? Ô, Fábio, nós já estamos com quase 40 minutos de programa. Ué, isso tudo? Eu prometi, mas conversar com vocês sobre esse tema, como eu disse, era assunto para
para muitas lives, né? Mas eu botei uma pimentinha aí nesse nosso encontro, né, de surpresa para você, que não estava no script, né, que estamos vivendo aí essa pandemia, que é uma tragédia para a humanidade. Existe uma CPI da Covid-19 instalada no Senado Federal. Eu busquei aqui uma contribuição do nosso senador Alessandro Vieira, senador pelo meu partido, PPS, Cidadania Hoje, lá de Sergipe, que tem tido, junto com a senadora Elisiane, nossa colega do Maranhão, um desempenho reconhecido por toda a mídia, né? E o Alessandro nos manda uma pergunta, não é bem uma pergunta, uma reflexão. Vou colocar ele no ar agora, para depois você poder comentar como é que essa CPI está impactando também, né, a percepção das pessoas na questão da política brasileira. Um abraço para o pessoal do Rio de Janeiro. Eu pergunto para vocês se estão acompanhando os seus parlamentares. O trabalho da CPI está mostrando a importância dessa ligação entre o eleitor, as pessoas que estão acompanhando nas redes, e o trabalho que a gente faz no parlamento. Como é que vocês estão fazendo isso aí no Rio? Bem, Fábio, está aí o nosso senador Alessandro, senador de primeiro mandato, um jovem senador, se destacando no Senado Federal, um orgulho para todos nós do Cidadania. Mas como é que você vê essa CPI, esse formato de CPI, impactando aí a percepção das pessoas com relação à atividade parlamentar? Ô, Conte, olha só que coisa. Nós perguntamos também, nessa pesquisa, se o sujeito tinha escutado, recebido alguma comunicação de algum parlamentar. E a proporção foi semelhante a essa que nós vimos aí, sobre interesse das pessoas, ou seguir, ou lembrar do voto. Parte majoritária não recebeu notícia alguma, comunicação alguma da atuação parlamentar. E a coisa curiosa, antes de entrar na questão da CPI, é que o nível de confiança das pessoas num parlamentar cresce conforme ela recebe informação. Mas não cresce assustadoramente, porque muita gente desconfia na medida que também recebe informação. Mas você tem a confiança, ela é bem maior, 5 vezes maior entre aqueles que recebem informação. Muito bem. CPI. O que nós temos ali naquela cena? Primeiro, a gente tem um campo de informação para o cidadão, e que faltou muito na condução da pandemia, né? Informações que chegavam a um nível de distorção, de combate à ciência, do negacionismo, e que você observa assim as pessoas mais simples, às vezes, falando: olha, eu estou confuso sobre o que eu devo fazer. Porque as informações que eu recebo, às vezes, eu recebo informação que me tranquiliza, eu tenho que ir lá tomar vacina. Outras vezes eu recebo informação que eu receberei um chip e a minha vida será destruída. E é de um grau de confusão que a CPI, o debate da CPI, para aqueles que estão ali assistindo, ou vendo fragmentos do que a imprensa coloca em tela, ajuda a informar as pessoas sobre aqueles embates e colocar em xeque alguns mitos e algumas mentiras, usando aí o português em vez do tal fake news que todo mundo já aprendeu a falar. Mas, por outro lado, a CPI também ela exagera em alguns momentos, não em todos os momentos, e também não com todos os senadores, na transformação da CPI num palanque para embates políticos. E aí as coisas se complicam um pouco mais, né? Então, você tem contribuição da CPI para a informação nesse mundo desinformado e de embate ideológico que traz muita confusão. Acho que a CPI traz uma colaboração para isso, e, ao mesmo tempo, ela traz um pouco mais de confusão no embate entre esses polos ali
pró- e anti-governo. De qualquer maneira, é uma ferramenta fundamental para o exercício de um poder como o parlamento, poder legislativo. A CPI, sendo conduzida de forma responsável, isenta e comprometida em buscar efetivamente resultados que possam esclarecer, dar transparência a decisões que o poder público toma, ela cumpre um papel fundamental. E a questão do Covid precisava ter um debate mais aprofundado. Houve muita especulação, né, da questão política no enfrentamento da Covid-19. Não estou fazendo aqui juízo de valor para nenhum lado. Tá? Eu acho que a CPI cumpre bem esse papel. Né? Ela é plural, ela é a representação do que tem o Parlamento Nacional. Né? Se as pessoas não gostam, né, precisam então rever o modelo de não se lembrarem em quem votam, como aconteceu em 18 ou nas eleições anteriores, porque todos estão lá pelo voto direto. A representação lá é uma representação popular, né? E aí não há preço melhor do que para se pagar do que a democracia. A democracia é o que melhor se tem na organização de uma sociedade plural, diversa, com respeito a todos, às individualidades. Então, eu aqui quero, Fábio, como companheiro do senador Alessandro e da Elisiane, né, registrar a satisfação dos dois representarem o Cidadania, porque estão tendo um papel sereno, responsável, didático e extremamente diligente aquilo que tem que ser uma CPI, aquilo que efetivamente tem que ser uma comissão parlamentar de inquérito. Não um palco para especulações, seja de que campo for, e sim um instrumento legislativo para que você coloque em prática, né, algo que é muito caro para a democracia, algo que é muito caro para a democracia. Mas, Fábio, olha cá, nós temos um monte de perguntas. Já estamos encaminhando para o final, né, já estamos com quase 45 minutos de programa. Eu vou selecionar aqui, vou pedir desculpas a todos que encaminharam perguntas, mas eu vou encaminhar para você duas perguntas aqui, Fábio. Uma da Silvia Serra. Será que o eleitor sabe de verdade o que o parlamentar faz? É a pergunta da Silvia. Vou fazer as duas juntas, o Fábio. E da Nicole Procópio. Como aproximar a política da vida cotidiana do eleitor? Como aproximar a política da vida cotidiana do eleitor e se o eleitor sabe de verdade o que o parlamentar faz? O quanto eu fico assim, às vezes, na participação, realização de pesquisas qualitativas, em que o eleitor que está ali naquelas pesquisas expressa com mais tempo e as suas ideias, nas suas falas, na exposição daquilo que eles interpretam da vida política, né? Muitos ficam assim surpreendidos com a maturidade do eleitor e a visão que ele tem do mundo político, né? Então, faltam muitos detalhes sobre a atuação, né? E essa confusão que o seu exemplo trouxe, de que, às vezes, o vereador, e isso pode acontecer também com alguns deputados, confunde a sua atuação, porque é cobrado dele também ações no campo mais executivo, né? O eleitor dele cobra isso dele, e ele não fica de braço cruzado e mistura um pouco os papéis e acaba não explicando, quem sabe, ou deixando para um segundo plano, como foi pontuado, o que, de fato, a função dele tem como propósito, né? Então, de uma forma geral, e aí já ligando na segunda pergunta, no final das contas, o eleitor quer benefícios para a sua qualidade de vida e bem-estar. No atendimento na saúde, na qualidade do ensino e da merenda na escola pública, na qualidade da pavimentação das ruas do seu bairro, da sua cidade, né? No incentivo para o desenvolvimento econômico do município, do seu estado.
E os parlamentares escutam essas demandas e tentam apresentar soluções nesse sentido, e muitas delas fazem parte de um arranjo de negociação e conversas com o Poder Executivo, e que foge um pouco de suas atribuições parlamentares. Então, as pessoas ficam assim um pouco mais distantes dos conceitos. Aproximar do cotidiano é sempre ligar, né, os conceitos de um mandato, as suas funções, ao que ele pode produzir de bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Porque, no final das contas, é o que as pessoas esperam. Se você pegar um eleitor de extrema esquerda, ele tem desejos e objetivos para a sua qualidade de vida e bem-estar. Se você pegar o eleitor de direita, ele vai ter quase os mesmos desejos, o cara de direita, para a sua qualidade de vida e bem-estar. Só que os dois têm visões diferentes de como alcançar, né? A visão de como alcançar essa qualidade de vida e bem-estar para o cidadão, para a sua família, são distintos, porque as visões políticas para alcance desses benefícios são distintas. Mas é assim que se aproxima do cotidiano, mostrando no cotidiano como a vida das pessoas podem melhorar com o trabalho dos parlamentares, e assim, de forma didática, expressar como é que, de fato, um mandato funciona. Ô, Fábio, enfim, é instigante essa sua pesquisa. Nós estamos caminhando aí para encerrar o nosso bate-papo aqui, a conversa. Mas uma pergunta direta aqui. Os marqueteiros vão ficar sem emprego depois dessa pesquisa? Porque com tanto marqueteiro aí nessas últimas eleições oferecendo aí projetos milagrosos de tornar mandatos conhecidos. Você faz uma pesquisa, né, recente, 85% da população não acompanha nenhuma rede social dos políticos, os marqueteiros vão perder os empregos? Ô, Conte, eu estou em dúvida se essa pesquisa ela tirou emprego ou deu emprego para marqueteiro, pô. Eu estou achando que... É verdade, porque tem o outro lado, né? 85% não acompanha ou não sabe em quem votou. Então é um espaço enorme para o marqueteiro mostrar que ele tem a fórmula mágica para fazer essa turma se interessar pelo mandato público. Mas olha, Fábio, eu quero agradecer muito. Nós tivemos mais de 200 pessoas ao longo aqui desses quase 50 minutos, né, participando aqui dessa minha live, né? A primeira, né? Quero te agradecer muito por ter aceito esse convite. Você sabe a admiração que tenho por você, pelo seu trabalho, pela sua seriedade, a forma como você trata, né, esse trabalho de opinião, tratamento de dados de opinião. Eu lhe conheço bem. Você é uma pessoa respeitada em todo o território nacional. Eu quero agradecer muito a sua participação. Tenho certeza que essa pesquisa traz grandes contribuições para a sociedade, grandes contribuições para a política. É o momento de fazer profundas reflexões, e queria lhe pedir para você fazer aí a sua, lamentavelmente, saudação de despedida, antes de eu encerrar aqui essa minha primeira live. Ô, Conte, eu quero falar da minha alegria de participar dessa live e a honra de participar da primeira live, e porque a gente acompanha muitos quadros políticos, é por obrigação também de ofício acompanhar, e eu acompanho não só por obrigação as suas atividades, como também como aprendizado. Sempre aprendi contigo e eu fico muito honrado de estar contigo aqui em mais essa oportunidade e nesse seu propósito de trazer discussões para esclarecer para as pessoas fatores importantes da vida política e que pode melhorar o cotidiano das pessoas. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de conviver nesse momento contigo, e pode contar sempre comigo aí nessas suas jornadas. Fábio, eu te agradeço. Quero agradecer a todos vocês que participaram nos acompanhando nesse rico debate com o Fábio Gomes. Quero agradecer a equipe que me ajudou a montar para corrigir aqui erros que seguramente eu sozinho os cometeria, né? O Ricardo, o Yuri,
né? O Fred, a Cíntia, enfim, a Dulce, essa turma que ficou no dia a dia aqui, ajustando a Cíntia, né? Eu falei da Cíntia, ajustando aqui, né? O melhor formato para que a gente dinamizasse esse papo e tornasse esses 50 minutos descontraídos, enriquecedores, e que a turma não se canse para poderem voltar na live do mês que vem, né? Já que a minha proposta é todo mês fazer uma live trazendo uma pessoa como você, né? Que traz conteúdo, traz opinião, traz reflexão, que vai ajudar a todos nós fortalecermos democracia, fortalecemos Estado, fortalecemos a nossa participação. Porque no final disso tudo, né, o Fábio, o que fica nessa pesquisa é aquilo que a gente já discute há muitos anos. A política é uma atividade de via dupla, de mão dupla, entre o eleitor e o eleito. A coisa tem que caminhar juntos. É importante que cada um coloque a lupa naquele que escolhe. É importante que cada um acompanhe a vida parlamentar daquele homem público que ele deposita o voto e faz aquela escolha no dia da eleição. Sai de casa, independente se foi um pedido de um vereador, se foi um comunicado de rede social, independente do que o motivou a dar aquele voto na data da eleição. Ele precisa colocar a lupa e acompanhar o desempenho, acompanhar os compromissos assumidos na campanha, para que ele possa justamente exercitar o pleno exercício de liberdade democrática e de livre escolha. Daqui a 4 anos, ele faz a mudança ou mantém aquele que ele escolheu na eleição que passou. Mas, Fábio, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua distinção aqui conosco. Uma boa noite a você, uma boa semana. E boa noite a você, boa semana. Muito obrigado por terem nos acompanhado. E até a próxima live daqui a 30 dias, mês que vem, mês de agosto, temos a segunda live ao vivo com o Conte. Boa noite para vocês.